seguinte, se eu sou tricotomista, se eu sou dicotomista, se eu sou unicotomista, ó, isso não importa com relação à salvação. É claro que cada uma dessas opções, elas te mostram, te trazem talvez uma postura um pouco diferente enquanto fala-se do Evangelho, enquanto se fala de doutrinas. Por exemplo, nós acreditamos na perseverança dos salvos. Então nós entendemos que uma pessoa, uma vez salva, ela é salva para sempre. Ela não perde a salvação, porque a nossa salvação ela depende de Deus, não depende de nós. Nós não podemos contribuir para a nossa salvação, exceto o momento da nossa confissão de fé, da nossa profissão de fé, da nossa confissão de pecados, da nossa aceitação de Jesus como nosso Salvador. É claro que quem acredita diferente passa a ter uma postura de vida um pouco diferente. Se você entende que qualquer pecado que você comete, você perde a salvação, a sua vida ela é um pouquinho diferente, né, daquele que entende que não é um pecado que vai lhe fazer com que você perca a salvação, mas vai fazer com que entristeça o Espírito Santo. E você precisa confessar o seu pecado. E você precisa ter uma relação muito forte com o Espírito Santo. E o fato de você entender que não perde a salvação não lhe permite, não lhe dá carta branca para você fazer qualquer coisa que você quer. Quem pensa que pode fazer qualquer coisa que quer, este não entendeu ainda, né, a fé salvadora. Eu estou citando essa coisa só para dizer o seguinte: dependendo da opção, dependendo da sua visão, é claro que a partir daí existe uma postura talvez diferente de cada uma das pessoas. Nós vamos falar aqui sobre algumas visões e depois é claro que você posso até depois deixar alguns textos, né? A gente tem mostrado alguns livros que a gente tem se baseado nesses assuntos, mas eu posso também deixar alguns artigos para você também ler um pouco mais em casa e a partir daí formar um arcabouço intelectual seu e pedindo ao Espírito Santo que lhe dê direção e a partir daí adotar uma dessas opções. Mas antes de começar o nosso estudo, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine nessa tarde. Pai querido, nós, por nós mesmos, somos incapazes de entender a Tua palavra profundamente, mas sabemos que nada que foi deixado na Tua palavra foi por acaso. E por isso nós precisamos estudá-la a fundo, palavra por palavra, entender o que tem ali e o que tu queres de nós. Por isso nós te pedimos, pela tua misericórdia, que tu possas vir ao encontro das nossas necessidades, do nosso intelecto, da nossa alma, do nosso espírito, e assim possamos entender mais de ti, possamos compreender aquilo que está além da letra, além da gramática, além dos textos, aquilo que tu queres realmente de nós, aquilo que nos transforma, que nos faz chegar mais perto de ti para que possamos ter uma comunhão melhor contigo. Pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, estado intermediário. Eu coloquei um texto aí de Eclesiastes 12, 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto é um texto que é muito usado em cerimônias fúnebres, né? Principalmente quando o corpo está descendo ao sepulcro. Normalmente, o ministro que está fazendo ali a celebração fúnebre, ele usa esse texto, né? E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então vamos entender o que é o estado intermediário. Vocês sabem, a gente está gravando essas aulas para ser colocada depois no site da igreja, mas eu diria o seguinte: podem me interromper a hora que quiser, e a sua pergunta eu vou falar outra vez aqui para que fique gravado, porque pode ser que a sua pergunta aqui não capta a sua voz, e aí na gravação vai ficar um vago, né? Mas você pode interromper a sua pergunta, eu vou repetir a sua pergunta aqui, que está gravando, e a gente tenta falar um pouco, debater um pouco sobre o assunto, né? Não pretendo terminar o assunto hoje, a ideia é que a gente continue no domingo que vem e a gente caminhe um pouco mais em cada um desses pontos.
Mas o estado intermediário é o período entre a morte do nosso corpo físico e a segunda vinda de Jesus. Nós morremos, mas aquilo não é o estado final, a nossa morte. Jesus vai voltar, nós acreditamos na segunda vinda de Jesus. Aliás, diga-se de passagem, toda e qualquer visão escatológica acredita na segunda vinda de Jesus. As visões diferentes são apenas posicionamento de eventos, que quase todos também concordam que esses eventos vão existir, por exemplo, grande tribulação, o princípio das dores, o milênio, né? Então, essas coisas todas estão previstas, o arrebatamento da igreja, todas as visões falam desses eventos, só que posicionam esses eventos de maneira diferente. Um é pré-tribulacionista, o outro é amilenista, o outro é pós-milenista, né? Enfim, de qualquer forma, todos aceitam que Jesus vai voltar. Então, quando nós estamos falando em estado intermediário, nós temos de cara uma questão: Jesus vai voltar. A outra questão é, na nossa morte, não é o fim. Porque se fosse o fim, não tem estado intermediário, acabou, acabou. Né? E se Jesus não fosse voltar, também não tinha estado intermediário. Então, o estado intermediário é este intervalo entre a morte do nosso corpo físico e a segunda vinda de Jesus. E aí eu citei outra vez Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Portanto, pressupõe-se que existe vida após a morte. É um princípio básico para estudarmos esse assunto. Para os que não acreditam em vida após a morte, não faz nenhum sentido o estudo do estado intermediário. No entanto, faz-se necessário pontuarmos alguns conceitos antropológicos antes de seguirmos este estudo. Esse também é um estudo dentro da antropologia, se estuda o estado intermediário. Então, na antropologia se fala sobre a constituição do homem. Como é que o homem é constituído? Aqui nós já vamos encontrar uma série de visões diferentes. E quase todas elas, algumas não, mas quase todas elas, muito bem fundamentadas na Bíblia. E tem textos, eu vou citar os textos que cada um olha para aquele texto e fala, está vendo? A constituição do homem é assim. Né? Então, uma das maneiras que se vê, né, que o homem ele é constituído de três partes, é a tricotomia. Tri, né, de três, né? Então, são três partes, tomo, né, são três pontos, né, três tomos. Né? Então, a tricotomia é a visão de que o homem é constituído de três partes. Ele é constituído de corpo, é constituído de alma e é constituído de espírito. A dicotomia, já diferente da tricotomia, vem de dois, entende que o ser humano ele é constituído de corpo e alma ou espírito, sendo alma e espírito a mesma coisa, apenas dependendo do texto, sendo usado uma palavra ou sendo usado outra palavra. Mas não é que são duas coisas, é uma coisa só. Então o homem é constituído de corpo, matéria, e isso é bem claro, e a outra parte que seria alma ou espírito. Aí estão a linha daqueles que adotam a dicotomia. E tem um grupo que adota a unicotomia, ou seja, o ser humano ele é uma unidade psicossomática que é indivisível. Não se pode dividir o homem, né, em duas ou mais partes. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes para a gente entender um pouco. Depois você opta por qual dessas partes. Eu diria para vocês o seguinte, que de cara, todos fortes e todos que defendem uma que não é a sua, vai comentar dos pontos fracos, da dificuldade que se tem de explicar alguns pontos da outra visão. Vamos lá. Aqueles que defendem a tricotomia dizem que o homem é formado por corpo. O que é o corpo? O corpo é a matéria, né? A constituição química, né, de átomos que tem o nosso corpo, que é semelhante a qualquer um dos animais, que também é constituído de matéria, né, a qualquer uma das plantas, que também é matéria,
Então, isso é tão visível quando você está frente a uma pessoa morta. Quando você está frente a uma pessoa morta, é impressionante. Por mais carinho que você tenha por aquela pessoa, quando você vê ela morta, é tão estranho, é tão diferente. Não é essa pessoa que eu amo. Né? Você vê que ali está inerte, está sem vida, e a gente fala, aqui é matéria, né? Aqui é matéria pura, aqui não tem corpo, não tem alma, não tem espírito, aqui é matéria pura. Então, o homem é constituído de corpo, nosso corpo, tá? É bem fácil isso de entender. O outro elemento que é a constituição do homem seria a alma. E a alma, nesse caso, seria um elemento psicológico, a base da razão, da emoção, dos relacionamentos sociais e de aspectos afins. Esta é imortal. O corpo mortal, a alma imortal. Então, a alma é aquela coisa, sabe o sentimento que você tem? Né? A empatia ou antipatia que você pode ter de alguém, isso está na visão da alma, né? No segmento de alma, na parte alma. E o que é espírito é o elemento que capacita os seres humanos a terem a percepção das questões espirituais e reagirem a elas, que também é imortal. Então, a nossa ligação com Deus, né, ela é feita pelo nosso espírito, não pelo nosso corpo, mas pelo nosso espírito. Os textos que são usados pelos tricotomistas. Fala. Uhum, isso. Então, esse é um ponto. Só repetindo aqui, o que o Eduardo está falando é que tem pessoas que acreditam na tricotomia, falando que a parte de alma é a parte de sentimento e a parte de espírito é aquela parte que nos faz reconhecer, por exemplo, a Cristo como nosso Salvador, aquilo que nos aproxima de Deus, que nos faz relacionar com Deus. Né? E o que ele está colocando é o seguinte: nesse caso, o que nos diferencia de outros animais é que nós temos espírito que nos relacionamos com Deus e os animais não têm. Os animais têm só o corpo e a alma. Né? Mas se a gente fala que a alma, um dos pontos difíceis de explicar isso, é que se você fala que a alma é imortal, então a alma dos animais também é imortal, né? Aí você fica numa condição que fica difícil de explicar que a alma é só essa questão de sentimento, de relacionamento que o animal tem, que o homem também tem, mas que no caso do animal deixaria de ser imortal, seria mortal. Né? Mas os textos que defendem, são usados pelos tricotomistas, eu já coloquei o texto aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, é bom que você fica olhando para ela, sabe que está do lado direito, do lado esquerdo, está em cima, está embaixo, eu gosto muito disso. Às vezes eu não sei exatamente qual é a referência, mas eu sei que está na parte de baixo à direita, né, o texto está por ali e logo, logo a gente acha. Mas 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Uma unidade só, íntegros, juntos, né? E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os que são tricotomistas usam esse texto dizendo, está vendo? Está dizendo aqui que nós temos que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam, né, conservados íntegros. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui é um outro texto que os tricotomistas também usam para dizer que, olha, a palavra de Deus ela é tão
penetrante que ela chega ao ponto de dividir. Ó, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Como se fosse realmente duas coisas. Tá? Muito bem, são existem outros textos, porque a gente na escola dominical é difícil ser. O assunto não é tricotomia, senão a gente ficaria um domingo só sobre tricotomia, iria usar, né, os outros textos. Mas, por exemplo, estou lembrando de um aqui. Maria, quando tem o cântico de Maria, ela fala assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Então, ela fala de alma e fala de espírito. A alma como se tivesse uma função. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito, ele se alegra, ele se relaciona com Deus, se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela fala dessas duas coisas. Esse é um outro texto também que é usado pelos tricotomistas. Mas vamos falar de dicotomia. A dicotomia é provavelmente a concepção mais ampla defendida ao longo da história do pensamento cristão. Foram mais pessoas que adotaram essa visão. A tricotomia, ela é muito adotada pelas igrejas pentecostais, né? As Assembleias de Deus, por exemplo, todas são tricotomistas. Mas mesmo lá no século VI, VII, a tricotomia ela deixou de existir, foi contestada e ela volta praticamente no século XIX, que volta a ideia da tricotomia. Então, por um bom período de tempo, né, dentro do mundo cristão, não se falava em tricotomia, se falava sempre em dicotomia. Então, por isso que ela é talvez a concepção mais amplamente defendida ao longo da história do pensamento cristão. Nesse pensamento, o cristão ele é dividido apenas em duas partes. Em corpo, que é a parte mortal, matéria, e alma ou espírito, e é a parte imaterial, aquela que sobrevive depois da morte, portanto imortal. O Millard Erickson, que é aliás, esse livro pequenininho aqui, que é uma beleza, né? Teologia sistemática, ele defende uma outra ideia que não é nem dicotomia, nem tricotomia, é a unicotomia. Né? Mas já está dando nó na cabeça, né? É muito termo. Mas a gente tenta explicar para ficar um pouco mais claro. Então, ele fala que é aquilo que o Eduardo estava colocando. Esta parte imortal, alma ou espírito, é a que distingue a humanidade de todas as outras criaturas. Então, essa parte imaterial, que não é matéria, que não é corpo, que nós temos, que nos distingue das demais criaturas. Os principais textos usados... Tá. Fazendo parte do espírito, da alma. Uhum. 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 É. Na verdade, a alma e espírito passa a ser uma única coisa. E na Bíblia é cheio de textos onde você vai ver em determinados textos falar de espírito, em determinados textos falar de alma, e você percebe que é a mesma coisa, muito embora o termo em grego ele acaba mudando um pouco, né? A psique, né? Falando da alma, né? Falando desse sentimento, né? E a parte de espírito, que é o pneumo, né? Lá no Velho Testamento falava de ruá, né? Que é esse espírito que se relaciona com Deus. É alguma coisa na criação do homem, né? O que fala lá em Gênesis? Né? Que Deus
criou o homem e soprou, a ruá, né, o sopro, o pneumo, né, soprou sobre ele o espírito, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Olha como é que a coisa não é simples da gente entender, né? Alguns falam assim que nesse aspecto o homem é a alma que vive, não, a alma que foi encarnada no corpo, e o corpo sem a alma a alma, agora eu já não me lembro mais, estou tentando lembrar esse raciocínio, está num desses livros, mas eu vou me lembrar depois e falar. Um é a mesma coisa do outro em sentido inverso, né? O texto é mais ou menos assim. Então, nesse aspecto, o que ele fala é que a alma e o espírito é uma coisa só, né? E aí, Eduardo, tem muito questionamento sobre a questão seguinte: depois da morte, na ressurreição, por exemplo, ou mesmo ainda nesse estado intermediário, nós vamos reconhecer as outras pessoas? Nós não vamos reconhecer fisicamente ou não, né? Dentro dessa questão da alma, dentro do sentimento que eu tenho, esse sentimento eu carrego ele ou ele fica aqui, né? Se eu carrego o sentimento, eu tenho sentimentos que não são bons. Eu carrego isso também, ou eles serão todos purificados na minha transformação, né? Então, as respostas não são tão simples, né? Não são tão imediatas e nem tem textos bíblicos tão claros a ponto de eu falar, não, é isso aqui, pode bater o martelo que não há possibilidade de ter uma outra visão. Então, os principais textos usados pelos dicotomistas. Lucas 10, 27. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que aqui ele não fala em espírito, só fala em alma. Amarás o Senhor teu Deus com a sua alma, com tudo que você é e a sua alma, né? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso é a palavra de Jesus. Eu vou fazer só uma perguntinha aqui, porque eu sei que tem muita gente que às vezes lê esse texto e entende esse texto de maneira errada. Vou ler de novo e vou fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É para temer quem? Quem mais? Quem é para temer? O texto está falando para temer quem? Um falou que é Satanás, o outro falou que é Deus. Olha o texto. Oi? É. Quem é que pode fazer perecer no inferno? Quem é que te manda para o inferno? Não é Satanás, não, gente. Quem te manda para o inferno é Deus. É o julgamento, é Deus ao julgar que fala assim, você vai para o inferno. Satanás fica ali tentando te fazer você tropeçar para que no julgamento Deus fale, vá para o inferno, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte: temei, não precisa temer aquele que mata o corpo, temam antes de tudo aquele que é capaz de matar o corpo e mandar ainda sua alma para o inferno. Temam a Deus. Aqui Cristo está falando o temor que nós temos que ter a Deus. O texto, lendo rápido, realmente a gente fica na hora, não, quem me manda para o inferno é Satanás, mas Satanás, ele não tem poder para nos mandar para o inferno. Quem manda alguém para o inferno é Deus. É Deus que manda, é após um julgamento que é feito, que Deus fala, você, né, foi reprovado, você foi aprovado. Bom, muito bem, mas aqui o assunto é só para falar da alma, né? Então, fala de corpo e alma apenas. Não precisa temer aquele que mata o corpo. Tema antes aquele que mata o corpo e mata a alma também. Portanto, só duas substâncias, né, para o ser humano, o corpo e a alma. Fala, meu.
Não sei. Você que está afirmando, eu não sei. Tá. Hum, 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 certo. Hum, hum. Tá certo. Esta é uma visão, né? Mas vamos dar sequência aqui então. Mateus 16, 26. Eu ainda estou falando sobre dicotomia, os textos que são usados pelos defensores da dicotomia. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Né? Mais uma vez, falando apenas de corpo e de alma, simbolizando alma e espírito a mesma coisa. Né? Então, essa visão dos dicotomistas é que a constituição, em termos antropológicos, a constituição do homem é corpo e alma ou espírito, né? Textos às vezes usando a palavra espírito, às vezes usando a palavra alma, mas para dizer a mesma coisa. Né? Os unicotomistas, a unicotomia, ela, inclusive, atualmente, ela tem tido muita aceitação entre os teólogos, onde se diz o seguinte: o ser humano é uma unidade psicossomática indivisível. Ele é inteiro, uma unidade e não pode ser dividido. Mesmo assim, o ser humano tem dois aspectos e não duas partes. São apenas dois aspectos. Um aspecto material, que é o corpo, e um aspecto imaterial, que é a alma ou o espírito. Então, segundo George Lade, ele diz o seguinte, que a pesquisa moderna tem reconhecido que termos como corpo, alma e espírito não são separáveis ou diferentes do homem, mas diferentes modos de considerar o homem todo. Então, quando você quer falar do homem todo, você tem que falar de corpo, alma e espírito. Isso é uma unidade psicossomática e essa turma é a turma da unicotomia, e essa unidade ela é inseparável, né? Ela não pode ser dividida, não são duas partes, são dois aspectos. Na verdade, esse aspecto ele acaba se dividindo, né? O que não deveria ser dividido, ele separa o que não deveria ser separado por conta do pecado original, provisoriamente durante o estado intermediário. E aí os textos, né? Um deles eu já citei, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Tá? A palavra-chave aqui desse texto seria íntegros, ou seja, uma coisa só, que não se separa, não se divide. Espírito, alma e corpo sejam conservados uma coisa só, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja que aqui ele fala de espírito, né? Eu estava falando que às vezes se usa a palavra espírito no lugar da palavra alma. Pois é, mas aí o que ele coloca é o seguinte, que é uma coisa que ela não pode ser separada. Quando acontece da quebra do que é inquebrável, do que não deveria ser quebrado, né, aí o corpo está morto. Né? Mas
originalmente, Deus, quando faz o homem, faz uma pessoa, uma unidade psicossomática, e não um ser dividido em 3 partes. Ele faz uma coisa só que não deveria ser separada, né, que é o corpo e a alma, ou corpo e espírito, mas que no momento da morte, por conta do pecado original, provisoriamente, né, temporariamente, isso é quebrado. Tá? Então, essas são as visões, as 3 visões no aspecto. Até agora nós falamos um pouquinho de antropologia, né, a formação do ser humano. Quem somos nós? Como é que é a nossa formação? Né? Existem uma série de outras coisas quando se fala de antropologia. A antropologia não é só isso. Né? Por exemplo, quando se fala nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é que isso quer dizer? Por que falou imagem e semelhança? Então, se eu for estudar o homem, ele imagem significa uma coisa e semelhança significa outra? Ou isso são palavras sinônimas? Enfim, a antropologia vai estudar isso, vai conversar um pouco sobre isso. Depois, se vocês quiserem, esse assunto foi tema da tese do curso do meu pai, de formação em teologia, em 1960. Esses dias eu peguei o texto dele todo para ler. Então ele fala, né, sobre esse aspecto, né, antropológico, do que significa sermos a imagem de Deus e como é que isso ficou depois da queda do homem. Continuamos sendo imagem e semelhança de Deus depois da queda, não continuamos sendo mais. Né? Então são coisas que, para a gente estudar o estado intermediário, eu preciso de entender um pouco essas coisas. Né? O irmão acabou de falar assim, não, no estado intermediário são 3 partes, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. No primeiro céu separou, ficou 2 partes, no segundo... Né? Então, se a gente começar a estudar um pouco e tentar entender como é que o homem é constituído, né, a gente é levado a ter interpretações diferentes. Se eu interpretar que não há alma e espírito, é uma coisa só, provavelmente a sua visão, né, vai ter que ter algum ajuste nela. Né? Então é só nesse aspecto que a gente precisa antes estudar um pouco sobre a antropologia para a gente entender esse estado intermediário. Mas o que nós vamos ficar aqui? Nós vamos ficar aqui, para a gente seguir o estudo, entender que o homem tem uma parte material, que é o corpo, e tem uma parte imaterial. Tá? Que essa parte imaterial é aquela que é imortal. Seja corpo, seja alma e espírito, seja os dois uma coisa só. Então, a questão aqui é se alma e espírito é uma coisa só ou não. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que essas facetas, elas são imortais e que fazem parte do homem. Então, o homem, ele, ao morrer, nós temos o corpo e a parte imaterial, ela continua existente porque ela é imortal. Tá? Então, como estado intermediário, é o intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo, então é condição indispensável nesse estudo crer em vida após a morte e na ressurreição do corpo. Porque se também não tiver ressurreição do corpo, não tem nem que falar em estado intermediário, né? Não tem estado intermediário, aí fica eterno. Morreu o espírito, que se for eterno, o espírito, ele fica lá e não tem. Então eu tenho que entender, para estudar esse assunto, primeira coisa, que existe vida após a morte e que há ressurreição do corpo. Aqueles que não acreditam na ressurreição do corpo também não tem sentido estudar esse assunto. Esse estudo não tem sentido para os materialistas ateus, que não creem na vida após a morte. Eles entendem que isso aqui tudo é matéria. Morreu, morreu, acabou. Né? Não tem mais nada depois. Então, se não tem mais nada depois, essa conversa aqui para eles não tem sentido. Né? Tem sentido para nós que acreditamos numa vida após a morte. Esse estudo não tem sentido para os espíritas que não creem na ressurreição. Eles não creem na ressurreição do corpo. Para eles, o corpo é um mal necessário para o aperfeiçoamento da alma. Então, a alma precisa de reencarnar várias vezes até não precisar mais do corpo.
Essa visão do espírito, do espírita, né? Tem o corpo e tem o espírito. O corpo é mau, o espírito é bom, mas o espírito não está aperfeiçoado o suficiente para seguir eterno sem ter que voltar. Enquanto ele não está aperfeiçoado, ele tem que reencarnar para, nesse processo aqui, sofrer alguma coisa tal, ir se aperfeiçoando, e volta até um ponto em que ele não precisa mais do corpo, né? Então o corpo é um mal necessário. Não preciso mais do corpo, já está pura, a alma já está pronta, ela já pode seguir sozinha sem o corpo, né? Essa é a visão do espírita e, portanto, para eles não tem sentido nenhum estarmos estudando esse estado intermediário. Há ainda aqueles que questionam a necessidade da ressurreição. Olha a quantidade de pensamentos diferentes sobre esse assunto, né? O argumento que se a alma já está pura, não, o corpo é bom, o corpo é mau, a alma sempre é pura, a alma é sempre boa. Se a alma é sempre boa e o corpo morreu, para que tem ressurreição? Para a alma voltar para o corpo, mas o corpo é ruim, o corpo é mau. Então, é uma desvantagem, né? Na verdade, a morte é uma libertação de uma prisão que é o corpo. O corpo prende a alma. Então, no momento da morte, a alma se vê livre dessa prisão e agora está sozinha, livre para poder seguir adiante, né? Aqueles, então, que não entendem que a alma é pura e que não há razão para a ressurreição, né? A morte liberta a alma do corpo pecaminoso. Então não tem sentido. Ainda tem isso aí, olha só. No entanto, o homem não é totalmente homem sem corpo. Bem, lembra que quando Deus criou, soprou o homem e fez dele agora ali uma unidade. Então precisa das duas coisas. Se uma delas deixa de existir, só uma que pode deixar de existir, né, que é o corpo. Mas a alma não, que a alma é imortal. Mas se uma está fora da outra, a coisa está incompleta. Precisa de voltar a ter para completar de novo, né? Então, o homem não é totalmente homem sem corpo. A esperança escatológica central das Escrituras em relação ao homem não é a simples existência continuada da alma, conforme o pensamento grego, mas é a ressurreição do corpo. Isso aí está o Anthony Huckman, que tem um texto, um artigo dele maravilhoso, é bem interessante a visão dele. Mas, então ele mostra o seguinte, é preciso que tenha alma e corpo, por isso nós precisamos da ressurreição. O ser humano só estará completo quando estiver presente o corpo e a alma. Daí a necessidade de ressurreição, momento em que a alma retorna ao corpo. É claro que esse corpo agora é um corpo glorificado, é um corpo diferenciado, não é um corpo corrupto, né? Não passa pela corrupção, não passa pela degradação física, né? Mas enquanto a alma não retornar ao corpo, há uma coisa incompleta. Por isso que é necessário a ressurreição. Bom, e deixa eu só dar uma olhada no horário, mais 5 minutos, né? Até às 6 a gente vai e depois a gente dá sequência no domingo que vem. Por essa razão, olha algumas linhas de pensamento com relação ao estado intermediário. Vocês já ouviram falar no sono da alma? Alguém já ouviu falar em sono da alma? Pois é, o sono da alma está mais presente, está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? O sono da alma defende o seguinte: quando o corpo morre, a alma dos salvos adormece, ela passa a dormir, né? Ela adormece, fica em total descanso, sem consciência, sem noção de tempo. Então morreu, a coisa que a gente fala assim, morreu, foi para o céu, né? Nessa visão aqui no sono da alma, não foi para o céu não. Morreu, a alma está dormindo. Só na ressurreição que a alma acorda, se junta ao corpo transformado, e aí então tem o julgamento e vai para o céu, ou não, né? Mas, aliás, vai para o céu. Deixa eu dizer por quê. Porque na segunda vinda de Cristo haverá a ressurreição do corpo dos justos e o despertar das suas respectivas almas.
Na morte, a alma dos não salvos será aniquilada. Não há ressurreição de corpo para os perdidos. É a doutrina do aniquilacionismo. Tá? E, pasmem vocês, né, não sei se pasmem vocês, mas é talvez a minha percepção. Testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia defendem esta doutrina, essa teologia. Então, se você for no sepultamento de um adventista, você vai ver claramente o pastor, ao falar disso, vai falar que a alma daquele passa a adormecer. Adormeceu, está dormindo. E eu já fui numa vez que ele falou assim, essa coisa que os pastores falam que a alma vai para o céu, isso é tudo conversa fiada, não tem base bíblica nisso não. Ele fala que não tem base bíblica, né? Comenta assim. E aí usa uma série de textos, né? Como eu falei no começo da aula, essas pessoas todas usam textos bíblicos para defender as suas posições. Então é difícil de você apenas dizer para o cara assim, olha, essa coisa que você está falando não tem base bíblica. Base bíblica tem, só que a interpretação ela é diferente. Mas ele também usa a Bíblia e fala que a outra visão não tem base bíblica, ainda fala assim, né? Então, os adventistas, que nós temos mais contatos, né? É provável que todos nós aqui temos algum amigo que é adventista. Então, a visão do adventista é assim, o salvo quando morre, o corpo está ali na sepultura, vai ser logicamente destruído, né? Mas a alma fica ali com o corpo. A alma fica dormindo com o corpo até o momento da ressurreição. Na ressurreição, ressuscita um corpo transformado, a alma acorda e a partir disso, então, é feito o julgamento e vamos lá para o céu, porque o perdido, ele não tem inferno, porque ele é aniquilado, ele é destruído, deixou de existir. Então, para a visão deles, a alma do perdido, ela é simplesmente aniquilada. Olha os textos que apoiam a visão deles, não do aniquilamento, mas do adormecer da alma. E eu paro aqui para a gente seguir na próxima aula com mais coisa. Tá? Texto que eles se apoiam. João 11:11. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quando Lázaro morre, aí Maria e Marta falam assim, vai lá falar com Jesus, que ele tentar chamar ele lá. Fala, não, nosso amigo Lázaro, ele não está morto, ele adormeceu. Ele adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Então, a alma adormece e ela não vai ao céu imediatamente, mas ela adormece. Lucas 8:52. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Isso aqui, vocês lembram qual é essa passagem? A filha de Jairo, que estava morta, e ele chega lá, o Senhor vai lá e fala, não precisa incomodar o mestre mais não, ela já morreu. E ele fala, não, ela não está morta, ela adormece, ela dorme, eu vou lá para despertá-la. Usam também esse texto dizendo que, e ela estava morta, sabia que ela estava morta, todos sabiam que ela estava morta, sabia que Lázaro estava morto. E Jesus não fala que ele morreu, fala que ele está dormindo. 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. O dormiremos aqui também, falando de morte, mas não usa a palavra morte, usa o dormiremos, o dormir. 1 Coríntios 11:30. Eis a razão, isso é quando nós estamos ministrando a ceia, esse texto é usado quando se lê o texto todo, falando aqueles que tomam a ceia de modo indigno, e aí no versículo 30 fala, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, e não falam que estão mortos. Então esses são alguns textos, e tem outros textos, são muitos textos que usa a palavra dormir no lugar de morte. Agora, tudo isso é a figura de linguagem no português, que é o eufemismo.
você não quer dar uma notícia muito drástica de uma vez, você suaviza, você usa uma palavra para suavizar. A gente faz muito isso com criança, né? Quando você não quer amedrontar uma criança, né? Você usa um linguajar, conta uma historinha, faz alguma coisa para não chocar, para não ser muito forte, muito pesado na palavra, né? Então, isso, dormir é um eufemismo usado em lugar de morte e não uma afirmação de que a alma está dormindo. Em nenhum momento desse, ninguém falou assim, a alma dele dorme. Falou que ele dorme. Mas não falou, a alma dele dorme, mas quando tiver a ressurreição, a alma vai despertar. Tem nenhum texto bíblico que fala com essa clareza. Então, sempre fala, né, da alma, fala-se da pessoa que ela dorme, ao invés de falar que ela morreu. A declaração do apóstolo Paulo em Filipenses 1:23, ele diz assim, ora, de um lado, ele estava num conflito, se ele deveria permanecer vivo ou se ele já deveria morrer logo, né? Então, Paulo fala assim, ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu prefiro partir e estar com Cristo, mas eu sei que tem muita coisa que eu posso fazer aqui ainda, então eu não sei, eu estou constrangido, eu quero ficar, mas eu quero ir. Agora ele fala assim, se eu for, a condição da ida é incomparavelmente melhor do que a condição de ficar. Incomparavelmente melhor, veja bem, pressupõe existência. Se eu estou dizendo que a minha condição depois da morte é incomparavelmente, é porque eu existo. Se não existisse, não dava para você falar que é incomparavelmente melhor. E se eu falo que é melhor, significa que eu tenho consciência, não somente que eu existo, mas que eu tenho consciência da existência. Tenho tanta consciência que sou capaz de comparar uma coisa com a outra. Sou capaz de adjetivar a minha nova existência, que é incomparavelmente melhor. Então, no momento que Paulo fala, né, que eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Bom, partir e estar com Cristo é morrer, vou estar com Cristo. Eu não tenho desejo de partir e dormir. Vou partir, vou ficar aqui dormindo, e dormir é incomparavelmente melhor. Mas se eu estou dormindo, como é que eu consigo comparar se eu estou inconsciente? Então, esse texto já me mostra que eu, depois da morte, existo, e estou consciente e sou capaz, inclusive, de comparar uma coisa com a outra. Tá? Esse texto nos dá isso. Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Logicamente, vocês já sabem que está falando para o ladrão na cruz. Né? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, e aí, vocês sabem mais ou menos que hora que Jesus morreu? Às 3 da tarde, né? E hoje terminava que hora? Hoje terminava às 6. Então, ó, de 3 às 6, e mais, Jesus morreu às 3. O ladrão ainda ficou vivo, né? Que ele morreu depois. Aí teve que ir lá quebrar as pernas, né? Para os dois morrerem. Então, os dois morreram antes das 6. Mas nesse intervalo, Jesus estava no céu e recebeu o ladrão, né?
essa talvez seja a visão daqueles que entendem que a volta de Cristo, ela se dá na morte. Então, muitas pessoas usam esta afirmação e rejeitam a ideia da segunda vinda de Cristo como um evento que será para toda a humanidade, todo olho verá, né? Aí isso vai estar dentre os temas estudados na escatologia, quando a gente falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Quantos arrebatamentos existem? Vai ter um arrebatamento secreto ou não vai ser secreto, né? Se todo olho vai ver, enfim, são também visões diferentes. Mas tem pessoas que defendem que Jesus não vai ter uma segunda vinda que seja visível a todos. Cada um tem a sua segunda vinda de Cristo no momento da sua morte, né? E aí talvez seja aquela questão, no momento da morte, se eu já tenho a minha segunda vinda com Cristo, para que ressurgir o corpo? Para que ressurreição de corpo? É. Pois é, essa é a visão do que dorme, né? No momento que eu morrer, a minha alma dorme e eu não vejo passar o tempo, só vou ver no momento da ressurreição. Tá? Então, essas por enquanto, primeiramente, na visão eu estou falando sobre o sono da alma, né? No domingo que vem nós vamos falar sobre o purgatório, né? E vamos falar sobre paraíso, seio de Abraão, inferno, Hades. São basicamente as três visões que falam aí sobre para onde que a alma ou o espírito vai entre o momento da morte e o momento da segunda vinda de Cristo. Tá? Então ficamos por aqui e no domingo que vem, Dudu, espero que você esteja aqui conosco para a gente continuar a nossa conversa, né, com a família toda. Tá? Deus nos abençoe e estudem esse assunto. Quem sabe domingo que vem você já vem com a sua mente toda pronta. Né? Deus nos abençoe.